Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para mais uma Conexão 1122. Aqui nesse programa você vai aprender sobre tudo que tem a ver com a conexão entre você e você mesma, você e a vida, você e as pessoas, você e o divino em você e você e os seres de outra dimensão. Além disso, você vai saber um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre energia, sobre tudo nesse universo, né? De uma forma bem simples, né? E clara, porque eu gosto de falar como se a gente estivesse sentado na cozinha, né? Tomando um café, falando sobre a vida. É isso que eu faço aqui. Porque eu quero que você abra a sua mente, né? Que você consiga absorver o que eu tenho para dizer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples, né? Porque a vida, ela é simples, né? Toda essa confusão, né? Toda essa mistura de coisas, né? É a gente que faz, mas a vida ela é uma coisa simples de se viver, né? A vida é simples, né? Na simplicidade está o essencial, né? E eu sou o Fabi Prey, para quem não me conhece, e o tema de hoje é por que nós precisamos reconhecer que nós não estamos sozinhos nessa experiência de vida, né? E quando eu falo nós não estamos sozinhos, eu não estou falando de pessoas encarnadas que estão ao nosso redor. Obviamente não. Eu estou falando, é, de certa forma, né? Já vou começar chutando aqui o pé da mesa, da cozinha. Eu estou falando das pessoas, né, de outras dimensões que realmente interessam, tá? Que é o que realmente interessa. E por que é o que realmente interessa? Porque, gente, se você ainda não sabe, eu vou te falar agora, ó, ouve aqui o que a tia tem para dizer, olhe para a lente da verdade e vem aqui comigo. Você não é daqui. Essa vida aqui, ela é passageira. Você só está aqui durante um tempo. Isso aqui é assim. Você só está passando por aqui. A sua origem não é aqui, não é daqui. Você não é esse corpo. Essa vida, ela é só um filme que você está atuando. Você está atuando nesse filme. Você não é daqui. Você veio de outro lugar. E nesse outro lugar, você tem pessoas, para explicar melhor, né? Não são pessoas, né? Mas vamos falar pessoas, seres, né? Que tem muito mais a ver com você, que você tem muito mais conexão e que tem muita mais ligação e história do que o que você vive aqui. Não dizendo que as conexões que você faz aqui não interessam. Sim, elas interessam. Sim, elas são importantes. Mas existe uma conexão que você precisa reconhecer urgentemente, que é com esses seres, né? Com esse grupo de seres que acompanha você e que está ali quietinho, né? Quietinho porque você não parou para olhar para eles e eles estão realmente ajudando você, eles estão realmente com você, eles estão realmente torcendo por você. Eles não fingem, eles não têm toda essa ilusão desse plano, essas coisas de fingimento, sabe, querer agradar os outros, isso é coisa daqui, gente, é coisa desse plano, né? Essa galera, eles estão realmente com a gente, eles se importam realmente com a nossa trajetória aqui, porque todo esse processo, você vir para cá, vivenciar tudo isso, né? Foi um projeto teu, um projeto que você não fez sozinho. Você não deu a louca e falou, vou encarnar. Tchau, pulou pelo tobogã e chegou aqui. Não, né? Você é, fez isso junto com um grupo, né? Um grupo de apoio espiritual, vamos dizer assim, um grupo de apoio estelar, como você quiser chamar, interdimensional, seres de outra dimensão, né? Que tem a ver com você, com a tua origem, vamos dizer assim. E esses seres, eles estavam com você quando você projetou
tudo isso? Quando você falou, vou para lá, né? Vou vivenciar isso, né? Agora, fazendo uma parte, não sei por quê. Não sei por que resolvemos ir para a piada cósmica, como eu disse para vocês, né? Eu sinto que nós somos comediantes, né? E nós viemos fazer um stand-up aqui, porque é muito surreal você ser Deus, você ser pleno de poder, conhecimento, sabedoria, e de repente você falar, oi, eu vou encarnar lá na piada cósmica, e agora eu vou esquecer quem eu sou, esquecer que eu já sei tudo, que eu sou perfeição, esquecer de tudo que eu já vivenciei ao longo da minha existência, né? Para viver uma vida onde eu vou ter que descobrir tudo isso, né? Sofrer pra caramba, bater cabeça, né? Então, eu falo que nós somos comediantes, nós viemos fazer stand-up comedy aqui, certeza absoluta que a gente está passando por um processo onde o filme é comédia, tá? Apesar da gente, às vezes, fazer esse filme virar um drama, um dramalhão, assim, uma coisa, tipo, digna, né, de novela mexicana, né? E se a gente começar a olhar para a nossa vida dessa forma, e eu sei que parece algo, assim, muito conto, né, da carochinha, né? O que que essa mulher tá falando? Uma viagem de balão? Se você olha para tudo que eu tô falando, através de uma análise racional, né, da tua mente, né? É claro que para você tudo isso vai parecer loucura, né? Mas se você está aqui ouvindo o que eu estou falando, se você chegou aqui, alguma coisa tem para você ouvir. Então fica aqui, tá? Por mais que a sua mente esteja bombardeando você agora e falando, essa mulher é louca, né? Fica comigo, porque faz muito tempo que eu faço isso e eu já tive aí no lugar onde você está, tá? Eu também achava que tudo isso era loucura, né? Eu tive um momento assim, por incrível que pareça, na minha vida em que eu briguei. Eu fiquei de mal com a espiritualidade, eu fiquei de mal com as energias, fiquei de mal com tudo que eu via, achando que era tudo ilusão na minha cabeça, porque nessa época em que eu fiquei de mal, eu precisava me encaixar urgentemente. Eu me sentia tão à parte, tão diferente das pessoas, que eu tinha que me encaixar, né? Então, eu neguei com todas as minhas forças, né? Tudo que estava óbvio e claro para mim, por incrível que pareça. E foi importante fazer isso, porque isso tem a ver com o que eu estou falando aqui, né? Porque foi o momento em que eu mais lutei contra, com todas as forças, a todo lado espiritual meu, a todas as minhas crenças. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. E uma série de situações muito ruins foram acontecendo comigo ali, né? Minha vida, ela sempre foi uma sequência de situações ruins, porque enquanto eu não assumi totalmente o meu caminho, eu só tomava lambada, né? Então eu já estava passando por uma sequência de situações ruins, eu já estava, né, de saco cheio naquele momento. E aí eu falei, não acredito mais em nada, quero que tudo vá para o espaço, né? Essa história não existe nada disso, é uma viagem de balão, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, né? A minha mente ficou toda feliz porque ela está conseguindo me convencer de tudo isso. E aí eu só me ferrando, só tomando, e não melhorou, né? Só piorou, porque né? Claro, obviamente só piorou. Ele chegou num extremo, assim, em que eu lembro disso, eu conto essa história, sempre, porque isso foi um momento importante na minha vida. Quando eu era pequena, né? Quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu comecei a ver Jesus, né? E andar com ele pela casa. E eu conversava com ele. E ele ficou comigo durante um tempo. E o tempo que ele ficou comigo, muitas coisas aconteceram que não tinham explicação, né? E então, só para ele explicar o que aconteceu depois. E aí, nesse momento, quando eu estava chutando o pau da barraca, não queria mais saber de nada, eu estava questionando tudo isso, falando: imagina, isso nunca aconteceu, essa viagem de balão, né? Sabe? Sendo que, né, nessa idade, né, em que a gente, na nossa primeira infância, né,
que vai do momento que a gente nasce até os 8 anos, é quando a gente está mais no mundo espiritual do que aqui nesse plano. A gente está mais ligado aos nossos amigos espirituais, aos seres que nos acompanham, ao nosso grupo de apoio. A gente está mais em conexão porque a gente acabou de vir para cá. Então, a gente precisa de um apoio para a gente conseguir seguir nessa vida, porque é uma fase em que a gente não está com a nossa personalidade terrena pronta. Então, a gente precisa de uma adequação toda para conseguir viver aqui. Então, a gente fica mais tempo nas outras dimensões do que aqui, né? E era o que aconteceu comigo. E aí, eu estava, então, nessa fase de revolta, não quero mais saber de nada, e não sei o quê. E aí, quando a coisa pegou, assim, profundamente comigo, né? Eu comecei a berrar, gritar, enfim, brigar com todos os seres, né? Com tudo que eu acreditava, né? Inclusive com Jesus. Isso eu estava na faculdade já, né? E aí eu falando, isso é mentira. Por que se você existe, por que tudo isso está acontecendo comigo? Aquelas coisas de, né? De pessoa revoltada, né? De criança mimada que nós somos, né? Em muitos momentos. E chorava, um dramalhão mexicano, assim, daqueles surreais, né? Eu tava mal pra caramba. E aí eu deitei na cama, assim, chorando, aquelas coisas, né? E aí eu comecei, de repente, a sentir uma energia quente ao meu redor, em todo o meu corpo. E uma calma começou a se manifestar dentro de mim, uma sensação de paz muito grande. E eu comecei a ver cair sobre mim, assim, uma energia que era como purpurina, dourada, assim, caindo sobre mim. Eu vi tudo isso acontecendo. E aí eu ouvi uma voz falando para mim, uma voz que eu conhecia, falando de dentro para fora, como se estivesse dentro de mim, falando para mim assim: você nunca mais me viu porque eu estou dentro de você. Você está procurando no lugar errado. Eu nunca te deixei. Eu estou com você. E eu sabia quem era que estava falando isso, na hora, né? Sabia que era ele, exatamente, Jesus, tá? Porque Jesus está mais com a gente do que a gente consegue conceber, tá? Sem entrar nas questões de, como que ele está aqui, porque blá, blá, blá. Não, não, gente, abram a cabeça, tá? É uma consciência, como outra qualquer. E nós conseguimos nos conectar com essa consciência sempre, né? Se a gente se abrir para isso. E naquele momento, não tinha como eu continuar, né, com a minha revolta, porque foi tão forte o que aconteceu ali, né, que eu falei, cara, vamos parar, né? Vamos parar e começar a olhar para isso de uma forma diferente, porque não dá para negar, né? Quando você tem esse dom, né? Como no meu caso, né? Que desde criança eu sou assim. Desde criança eu sou médium, vejo tudo. Não tem como você negar. Quando você já vem com um pacote meio cheio de informação, não tem como você negar isso. Tem uma hora que você vai ter que assumir isso, você vai ter que colocar isso na tua vida de alguma forma. Não dá, porque, gente, isso é fato que eu vou falar para vocês. Sabe, a maioria das pessoas que nasceram com essa condição igual a minha, pessoas muito médiums, muito sensíveis, que têm já o pacote pronto para o processo, a gente nasceu numa época em que justamente a gente veio para cá para abrir o caminho, né? É uma onda, uma geração que veio com essa função. E muita gente dessa época não soube lidar com isso. Então, era muito comum, isso aconteceu comigo, tá? Mas, vamos dizer assim, num nível bem leve, perto de outras pessoas. Era muito comum as pessoas da época, da minha geração, que tinham essa tendência muito forte, a anestesiar. E como que anestesia isso? Bebendo, né? Se drogando, fazendo coisas que aliviem a sensação. Porque você sendo médium e você estando o tempo todo com essa sensibilidade ligada, ou seja, com o teu sensorial assim
né, expandido ao máximo, isso quando você não sabe lidar, isso quando você não tem a menor noção, é horrível, né? Faz você sofrer demais. Era o que acontecia comigo. Eu sofria demais porque eu sentia tudo que as pessoas estavam sentindo. Eu sentia tudo que estava acontecendo. Eu via tudo que estava ao meu redor e eu não sabia lidar com isso. E o que mais me deixava puta, possessa, sério mesmo, era que eu conseguia perceber que as pessoas não estavam sendo sinceras quando elas falavam comigo. Porque eu tenho essa habilidade, faz parte. Quando você tem o teu sensorial desenvolvido, você começa a sacar a real. Só que eu não sabia lidar com isso, eu nem sabia que eu tinha isso. Então, era uma confusão dentro de mim, era uma contradição o tempo todo. Eu só fui aprender a lidar com isso quando eu comecei a estudar com o meu professor, que é um dos meus mentores, assim, que eu sou imensamente grata, que é o Luiz Antônio Gasparetto. Aí eu comecei a entender o que rolava comigo, porque até então eu não tinha noção de que eu estava sentindo tudo que todo mundo estava sentindo e por isso que era insuportável. E por isso que eu, né, queria me anestesiar de alguma forma. Então eu passei a minha vida inteira anestesiada. Eu me anestesiava como? Eu abstraía, eu ia para o mundo fantástico da mente, por isso que eu falo para vocês que eu conheço esse mundo fantástico, olha, todo. Eu sou até guia turística do mundo fantástico, porque eu ficava lá. Eu ficava lá o tempo todo porque era terrível ficar aqui. Ficar aqui para mim era desesperador. Então eu abstraía, eu desaparecia. Eu não estava aqui. Eu estava sentada, mas eu não estava aqui. Eu ficava a maior parte do tempo em algum lugar, né? Em algum lugar tão distante, porque eu não sei onde é. E quando eu comecei a ter uma vida, né, adulta, daí, que daí você tem que, né, fazer as coisas, você tem que estar um pouco mais presente, que a coisa começou a pegar, aí eu comecei a anestesiar de outra forma, eu comecei a beber, né, fazer coisas que podiam diminuir a minha sensibilidade, mas não que eu fazia isso sabendo que eu estava fazendo, eu fazia isso porque era a forma que eu percebia que dava para dar uma aliviada no que eu estava percebendo, né? Enfim, e muitas pessoas passaram por isso, muitas pessoas. E muitas pessoas chegaram a, né, dessa mesma onda que eu vim, dessa geração que veio para abrir o caminho, né, que foi a geração dos índigos, muitos dos índigos foram parar em hospício, gente, hospital psiquiátrico, coisa assim, internado, porque, né, a nossa realidade, a nossa sociedade, principalmente na época, né, isso faz o quê? Uns 30 anos atrás, eu tenho 46, né? Então, uns 30 anos atrás, mais ou menos, as pessoas iam parar, iam ser internadas, entende? Não tinha. Ou se hoje não tem, imagina nessa época. E tudo por quê? Porque a sensação é desoladora. Você sente que você tá, sabe, sozinho, de uma forma. É um vazio tão grande e ao mesmo tempo você, imagina só, sem você saber nada disso. E você está sentindo tudo o que está acontecendo, tudo que está acontecendo, né? Os índigos, eles começaram a nascer a partir dos anos, do final dos anos 60, né? Até o começo dos anos 80, mais ou menos, e daí veio uma outra leva, né? Mais perto dos anos 90, vem uma outra leva de seres que daí começou os seres. Como que é? Acho que é cristal. Eu não sei, tá? Mas assim, foi porque tem, se você for estudar a história, né, tipo, das gerações, vocês vão ver que uma geração anterior foi a geração que abriu, né, tudo, que foi a época dos hippies, né, de todas aquelas revoluções que aconteceram, né, da liberdade da mulher, de tudo que aconteceu até então. Então, foi um momento em que abriu muito. É uma galera que veio para realmente lutar para abrir, lutar, literalmente lutar, né, para abrir um caminho. Daí veio essa galera que é da minha geração, né? Eu nasci em 74, que foi a galera que veio totalmente preparada
para fazer o processo acontecer aqui. Então, a gente abriu o caminho para as outras gerações que estão chegando, e agora a gente sabe, tem umas crianças que nascem que, pelo amor de Deus, a criança já nasce te analisando, ela já para na sua frente e fala, ah, por que você está assim? Você é boba, nada disso existe. A criança já nasce assim, é impressionante, né? Eu conheço pessoas que eu atendo, que têm filhos, enfim, que falam coisas que as crianças fazem que eu falo, gente do céu, né? Não deve ser fácil, porque a criança dá um nó em você no sentido de ela já sabe, é uma coisa natural dessa criança, né? Que são as crianças arco-íris, né? E mais, né? Eu já nem sei que nome tem agora, né? Deve ser, sei lá. O que eu sei é que essas crianças atuais, elas têm uma facilidade de transitar entre as dimensões percebendo isso. Não que elas saibam fazer isso conscientemente, tá? Algumas talvez. Mas, assim, elas conseguem absorver com muito mais clareza as informações de todas as dimensões que elas estão acessando. E elas já vêm, vamos dizer assim, com uma lembrança mais viva do propósito delas aqui. Não que a gente não tenha essa lembrança, né? Não que a gente não tenha esse acesso, a gente tem. Só que cada onda veio com um propósito diferente no despertar do planeta, né? E a gente está num momento de despertar muito grande, um despertar coletivo muito forte, né? Então, tudo isso é muito evidente. Qualquer pessoa que se coloque para despertar, uma pessoa que se interessa por isso, sente o chamado e se abre para isso, é muito rápido, né? O processo está acontecendo com muita facilidade agora. Então, voltando para o assunto, né? Aquele momento em que eu entrei em contato novamente com a energia de Jesus e ele me disse que ele estava dentro de mim, que eu estava procurando fora e que ele sempre esteve comigo. Ali foi a primeira chamada que eu levei assim para tipo, fica na tua, né? E vai descobrir por onde você tem que caminhar. Ainda assim, eu ainda bati muita cabeça depois disso. Mas nesse momento eu estava mais aberta para perceber algumas coisas. E aí eu tive logo depois disso, um tempo depois, eu comecei a fazer contato e foi espontâneo com um ser. Era um homem, né? E ele aparecia para mim vindo na beira de uma praia, assim, toda vez. E o nome dele era Serenide. E ele era da Nova Guiné. E ele me falou que ele tinha vivido comigo e que a função dele, naquele momento, era me fazer lembrar quem eu era. E ele começou o tempo todo conversar comigo, me trazer informações. Elas não eram diretas, eu não recebia instruções sobre habilidades minhas diretamente, porque eu era muito mental, né? Mas ele me passava essas instruções através do contato que eu ia tendo com ele. Ele me ensinava algumas coisas básicas, ele me fazia acreditar, na verdade, na minha capacidade de energizar água, de curar as pessoas com a minha energia, porque eu sempre fiz isso. Então, ele foi meio que um incentivador para mim, para falar: ó, você consegue fazer isso, né? Você tem sim essa habilidade. E ele foi me mostrando essa possibilidade, que não era uma viagem da minha cabeça. E a gente tinha vivido junto numa vida, né, passada, nessa região da Nova Guiné, e ele foi trazendo, então, essas informações, e eu fui descobrindo realmente e acreditando que eu tinha habilidades, e daí, a partir desse contato com o Serenide, a coisa começou a abrir mais. E aí eu comecei a desenvolver e a retomar algumas coisas que eu já fazia antes, só que com mais maturidade, então. Então, aí eu comecei a desenvolver umas coisas muito loucas, que eu segurava na mão da pessoa, assim, isso na faculdade, vocês imaginam? Era muito louco. Eu estudei no Mackenzie, para quem não conhece, o Mackenzie, ele tem uma parte ali dentro que é um parque, assim.
E a gente ficava lá no meio do parque, fazendo uns negócios muito loucos, assim, umas sessões. Ai, gente, era muito engraçado. Aí eu pegava na mão da pessoa e eu começava a conversar com o mentor dela. Eu começava a receber informações, exatamente como aconteceu comigo com o Serenide, eu fazia com a pessoa. Aí eu falei, gente, que loucura. E vinha, assim, mentor de tudo quanto era jeito, né? Se manifestar. Porque cada pessoa tem né, uma galera, não que você tem uma galera que é assim, vai, porque eu faço contato com o povo azul, é tudo azul. Não, não. Nosso grupo espiritual, ele tem uma miscelânea de seres, né? Que são de origens diversas e que se apresentam de formas, entende? Aleatórias. Não tem como você estipular isso. E então eu via, tipo, uma pessoa lá, por exemplo, eu segurava na mão dela e aparecia um cara, sempre aparecia um cara quando eu fazia isso, né? Quando eu segurava na mão dela, que ele parecia um boiadeiro. Ele tinha um chapéu de couro, assim, e ele falava tudo em poesia, ele falava tudo através de símbolos, de poesia, era muito louco, assim, o negócio. E o que mais me marcou até hoje foi uma amiga que eu tinha, ela já passou para outro lado, né? E ela tinha uma ligação muito forte com os Atlantes, né? E nessa época eu ainda não sabia que eu tinha também, né? E aí a gente sentou na beira da praia à noite e é bem legal esse caos é bem legal. E a gente sentou na beira da praia à noite, num dia de inverno, então vocês imaginam, tava frio, frio, muito frio. Aqui, praia aqui de São Paulo, né? No inverno é frio, mesmo. E a gente estava à noite lá na beira da praia para eu fazer esse processo e tentar entrar em contato com esse povo dela aí, Atlântico, que se comunicava com ela, assim, era claro, né? Se comunicava mandando coisas físicas para ela, era muito forte o processo dela. E aí eu coloquei lá, né, mão, né, dei a mão para ela e tal. Gente, fora de brincadeira, essa vez ela foi a mais assim, tipo, para falar para mim, ó, se você não acredita, agora acredite, porque tá acontecendo. Parecia que tinha ligado um holofote, um sol em cima da gente, no momento em que eu comecei a entrar em contato com esses mentores dela. Era um calor, a gente conseguia perceber a luz desse sol, né, esse dourado ao redor da gente, né, assim. E eu tinha uns 19, 20 anos, assim, nessa época. E, e aí eles apareceram e começaram a mostrar, né, quem ela era, o que ela tinha feito lá em Atlântida, que ela trabalhava com, eu não lembro agora o que exatamente, mas eles foram mostrando coisas, eram dois mentores. E eu descrevi, ela já tinha visto, e era igual o que ela tinha visto, enfim. E foi uma comunicação muito forte, e aí eles me mostraram que eu também era de lá, né? E eles me fizeram ver uma cena, né, de uma onda vindo, né? Não senti medo nem nada disso, né? Mas assim, para mim foi importante porque eles usaram algo que me impactava para eu saber que eu também tinha vivido lá. E depois isso se confirmou mais para frente, né? Quando eu entrei em contato com o Adamastor, né? Que é o meu mentor Atlântico, que o nome dele é Adamastor. Eu já falei para vocês, esse nome não é o nome dele, ele não me fala o nome real. E mas ele usa esse nome, Adamastor de Loxley, é o nome dele. E aí eu comecei a relembrar com mais, né, profundidade o que aconteceu comigo nesse momento da onda e tudo mais. E aí, a partir daí, eu entrei em contato depois com um grupo que chama Atlantes Lemurianos da Luz da Nova Aurora, que se apresentaram assim uns bons anos depois, e depois, mais recentemente, veio o Adamastor, né? E ali foi o momento em que eu tive a comprovação maior de que isso estava acontecendo comigo, que não era viagem de balão. E a partir daí,
ainda tomando na cabeça, ainda levando umas, né? Porque eu era teimosa pra caramba, meu mental era demais. Eu meio que tive uns processos aí, né? Muito do personagem aqui desse plano, né? Aí passei por situações bem difíceis. Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, eu tive ansiedade, tudo que vocês podem imaginar, né? Já contei isso umas 20 vezes, e aí nessa época foi o momento que eu acho não, tenho certeza que os meus mentores falaram, gente, vamos deixar a coisa rolar, né, do jeito que der, né? Se ela tá nessa, se ela tá nessa pegada, se ela escolheu esse caminho mais longo, nós precisamos deixar que ela vivencie isso. Então eu estava no alto da ladeira e eles me deram um empurrãozinho para eu rolar a ladeira abaixo, lá dentro do fundo do poço, né? Onde eu fui passar um tempo, uma temporada com a Samara, né? Eu sempre falo, quem não sabe que a Samara dá um Google, vocês vão descobrir. E aí foi uma fase escura, uma fase profundamente difícil na minha vida, mas foi a fase derradeira, na verdade, foi o que eu precisava passar. Não é que todo mundo tem que passar por isso, mas eu precisava passar, porque fazia parte da minha história, fazia parte do que eu precisava aprender por conta da minha teimosia, por conta da minha negação ainda do que eu vim fazer aqui, né? E nesse momento, eu estou contando a minha história, por quê? Porque eu sou a prova viva de uma pessoa que negou esse contato, e no momento em que o contato aconteceu, minha vida mudou. A minha vida realmente mudou. Então, quando eu passei por esse processo, né, da noite escura da alma, foi um processo em que, naquele momento, eu tive que descobrir uma força interna que eu estava negando, que eu achava que eu não tinha, para eu sair daquela situação. E foi um processo assim que eu não desejo para ninguém o que eu passei, mas para mim foi necessário, né? Só que, como eu sempre falo, você não precisa passar por isso. Você não precisa aprender pela dor. Você pode aprender pela inteligência. Eu aprendi pela dor porque eu estava numa ilusão muito grande acerca de quem eu era, acerca do meu propósito aqui. Eu estava numa condição que, assim, ou eu mudava ou eu ia desencarnar. Porque eu tinha a sensação de que eu não tinha propósito nenhum aqui e eu não queria mais ficar. Só que eu ainda estava aqui e eu não ia embora. Então eu comecei a tomar, entende? Muita porrada, porque eu tinha que fazer coisas importantes, né? Hoje eu entendo, né? Eu estou aqui falando para vocês. Eu acho, né? Imagino que eu ajude muita gente com o meu trabalho, quando eu estou falando as coisas aqui. Eu tenho comprovação, sim, né? De que o meu trabalho ajuda muita gente quando eu atendo, né? Nas minhas terapias, quando eu dou os cursos, né? Então, assim, eu sei que essa é a minha missão. Eu vim para fazer isso. Só que eu estava totalmente desalinhada dessa missão. Eu estava negando tudo isso, eu não estava enxergando tudo isso por N questões. Então, quando eu caí lá no fundo do poço e eu não tinha como levantar, e é quando a gente cai, sabe quando a gente cai? Quando a gente cai, né, você chega e bate com o teu bundão no chão, lá no fundo do poço, entendeu? Aí não tem mais para onde você ir, entende? Você já caiu, você já foi lá para, né? Aí o que você tem para fazer? Subir, né? A única opção é você subir. Ou você fica ali tomando um chá com a Samara para sempre, ou você sobe, né? E eu comecei a subir porque eu não tinha escolha. No meu caso, estava tão insuportável, era tão insuportável, que eu precisava sair daquilo. E, e eu fui subindo, né? Esse poço, né? Do jeito que eu conseguia. E nesse processo eu tive a ajuda de muitos seres de outras dimensões. Quando eu falo seres de outras dimensões, eu estou falando de seres de outras dimensões, sem classificação, porque essa classificação ela atrapalha. Né? A classificação que eu digo é estelar, sei lá, guia da Umbanda, é anjo da guarda. Não,
seres de outra dimensão, qualquer, inclusive desencarnados. Durante esse processo, eu tive a ajuda da minha tia, né? Eu já falei da minha tia algumas vezes aqui. A minha tia, aquela do Natal, quem acompanhou, né, as minhas lives durante o Natal, sabe do que eu tô falando. Ela se apresentou para mim durante o processo que eu estava na noite escura da alma, e ela, através de uma amiga minha, né, que conseguiu entrar em contato com ela apareceu, ela falou para mim, falou, você não está sozinha, a gente está com você e você precisa ouvir, você precisa voltar para o teu centro, porque a tua missão aqui é muito grande. E tudo que está acontecendo com você é porque você está negando isso. É porque você não está permitindo que nós possamos ajudar você nesse processo. E foi aí que eu comecei a permitir, mesmo sem saber quem era, mesmo sem enxergar, sabia que ela estava no meio, mas eu comecei a permitir a partir daí. E quando eu comecei a permitir que eles se manifestassem, quando eu resolvi reconhecer que eu precisava de ajuda, e eu precisava de ajuda para ontem deles, e que eu tinha que realmente me entregar na mão deles, porque eu não estava conseguindo, com a minha percepção humana, eu não estava conseguindo lidar com a situação, as coisas começaram a mudar. As coisas mudaram totalmente. Porque a partir daí, né, eu entrei em contato com o Saint Germain, né, e com a Fraternidade Branca, e comecei a usar isso todo dia como um remédio para eu sair daquele processo. Eu usava a chama violeta, e a chama violeta, ela é muito eficaz. Eu usava a chama violeta em mim, eu fazia os decretos, eu fazia todo um processo, eu comia os livros da Doriana Tamburini. A Doriana é uma pessoa assim, nossa, ela me ajudou muito sem saber. Depois eu conheci ela pessoalmente, mas assim, eu comia o livro dela, onde ela ensinava a fazer contato com eles, foi o que me salvou naquela época. E até falei isso para ela depois, quando eu conheci ela pessoalmente. E aí eu comecei a enxergar a luz no fim do túnel e comecei a deixar que eles me guiassem realmente porque eu tinha que fazer, porque eu estava numa situação, eu estava tão entregue, né? Ao mesmo tempo eu estava tão sem forças assim para lidar com tudo, porque eu não conseguia sair de casa, eu estava com um pânico de sair de casa, eu estava com, né, uma coisa assim de era muito medo junto, né? Era muita ilusão ao mesmo tempo. E eles foram me guiando, me guiaram. A história é muito longa, né? Mas eles me guiaram para uma pessoa que eu conversava todo dia. Ele tinha uma loja de artigos místicos. E eu não sei por que eu fui para lá, não sei por quê. E todo dia eu ia lá e conversava com ele. Porque eu sabia que ele tinha alguma coisa para me dizer. E quando eu conversava com ele, eu me sentia melhor. E um dia eu virei para ele e falei assim: olha, eu tô aqui porque eu sei que você tem algo para me dizer que vai me ajudar e eu não sei o que é. Aí ele falou para mim: eu também não sei, mas olha, tem um panfleto. Foi assim: um panfleto de um curso de cristais que eu acho que vai te ajudar. Essa pessoa que dá aula, ela é muito boa, ela entende muito de cristais. E eu, dentro desse processo, eu voltei a trabalhar com cristais de uma forma intuitiva. E ele não sabia disso. E aí ele me deu esse panfleto e eu descobri que essa pessoa que dava aula de cristais, ela estava do lado da minha casa. E eu nunca tinha ouvido falar dela. É a Angélica Alizante, que hoje é conhecida. Eu indico totalmente o curso dela. E aí eu fui lá, né, com a cara e a coragem, tive coragem de ir até lá fazer o curso com ela, e nesse curso, gente, a minha vida, ela mudou, né? Por que ela mudou? Porque o fato de eu ir lá e começar a lidar com uma habilidade minha, eu nunca tinha desenvolvido nada oficialmente. Eu sempre deixava isso para depois, porque não era importante, porque, né? E aí eu me dediquei àquilo, eu estava fazendo aquilo, eu estava, né, fazendo o curso de litoterapia bioenergética, e eu fui descobrindo que o que ela ensinava eu já sabia, e tudo isso foi fazendo sentido para mim, né?
E eu comecei a perceber que tinha uma galera comigo, e eu comecei a deixar eles atuarem, e assim, uma galera muito diferente, né? Aí foi por conta desse processo, desse curso, que eu entrei em contato com o Balcazai do Povo Azul, porque a Angélica me ligou e falou, ó, vai ter um curso, né, com ETs, e ela falava isso, né, baixo, assim, vai ter um curso de ET, porque naquela época era uma coisa assim, ó, né, e aí eu falei, vou fazer, né, para ver o que que é. E foi aí que tudo aconteceu na minha vida. Porque daí o Balcazar conseguiu finalmente chegar e falar: "Oi, eu tô aqui, olha para mim", né? E aí a minha vida realmente mudou porque naquele momento, quando eu entrei em contato com o Balcazar, né, conscientemente, é, eu tive um salto de consciência, um salto quântico de consciência. O que é um salto quântico de consciência? Só para vocês entenderem. Vamos dizer que a nossa consciência ela está subindo, vai evoluindo em espiral. Quando você tem um salto quântico, né? A, a, a tua consciência ela pula nessa espiral. Ela pula, ela corta um caminho, ela pega um atalho, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala em salto quântico de consciência, na verdade está se referindo à nossa consciência humana. A nossa consciência humana é limitada e cheia de distorções, né? E quando você vai trabalhando, curando a sua consciência humana, você vai permitindo que a consciência divina em você se manifeste com mais perfeição, né? E aí, é, a partir desse momento que eu entrei em contato com o Balcazar, tudo mudou, porque eu tive o salto quântico de consciência e eu comecei a perceber tudo que eu não estava conseguindo ver. Não que eu entendia, gente, isso é que precisa ficar claro. Você não vai entender. Tira essa ideia da tua cabeça, você não vai entender, você vai sentir. Vai ser uma situação em que você tem um monte de informação que você não entende porra nenhuma, mas para você faz sentido de uma forma que não é da mente, não é para você entender. Ela simplesmente é e encaixa. E com o tempo, você vai entendendo, né? Com o tempo vai fazendo sentido para você. Mas é um processo de fé cega. É um processo de se entregar e de permitir que isso aconteça com você. E eu tô falando tudo isso porque eu passei por isso esses dias, né? Eu tô num processo de trabalho muito intenso, né? Para o lançamento dessa nova turma do curso de conexão interdimensional. E isso toma muito tempo meu. Eu trabalho todos os dias, até muito tarde, inclusive sábado e domingo, enfim. Isso já faz um tempo que eu estou fazendo isso desde o ano passado, né? E quem me acompanha sabe que, né, eu não paro. E aí, nessa semana, chegou um momento, assim, que eu estava tão cansada, que dá aquela coisa, né, de tipo, nossa, não tô aguentando mais, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, né? E eu tava assim, prestes a dar a primeira aula de degustação e veio toda essa coisa, assim, de tipo, ai, não sei se eu vou conseguir dar conta, ai, não sei se eu vou conseguir, ai, meu Deus, né? Porque eu tava muito enferrujada, né? De fazia tempo que eu não dava aula, né? E aí, porque o pessoal do curso de conexão interdimensional estão de férias, né? E eles vão voltar quando vocês voltarem juntos, né? Quando os novos alunos voltarem, vai todo mundo voltar para o curso. E então eu naquele momento meio que eu travei, assim, eu falei, ai meu Deus, e agora? E aí naquele momento, gente, foi uma coisa muito forte que aconteceu, né? Porque a gente está sempre lidando com isso. O Balcazar apareceu e a Losana. A Losana é a minha mentora, né, siriana, que ela que toma a frente ela que cuida dela o curso de conexão interdimensional. Ela que faz o processo acontecer. E o Balcazar é o meu mentor, né, de todo o processo, ele é o mentor da cura interdimensional, enfim. Apareceu o Balcazar de um lado e a Losana do outro. Faltava, assim, 10 minutos para começar a aula de degustação. Um pegou na minha mão de um lado, o outro pegou na minha mão do outro. Eles olharam para mim e falaram: vamos, nós estamos juntos. Vamos.
E nessa hora eu falei, tá, entendi o recado. Porque o que acontece? No momento em que a gente entra nessas paranoias, né? Do eu tenho que fazer, eu tenho que, né, ser perfeito, ou eu tenho que lidar com tudo isso sozinho, eu tô tomando a frente de uma situação, e isso serve para qualquer situação na sua vida. Eu estou tomando isso, estou querendo controlar uma situação que não é por aí que a coisa funciona. Você tem que entregar isso, você tem que sempre perceber que você não está, não só você não está sozinho na sua vida, como as situações que você tem ao longo do caminho, você não está passando por elas sozinhos, né? Você não está passando sozinho. Você tem sempre a companhia do teu grupo de seres, né? O grupo espiritual de apoio, entende? Eles estão sempre com você. Só que eles só podem atuar no momento em que você permite que isso aconteça. Não adianta que você fique batendo cabeça e achando que tudo depende de você. Porque, na verdade, você só está fazendo hoje o que você está fazendo porque eles estão com você. E não o contrário. Você só está onde você está hoje porque eles estão te apoiando, mesmo sem você perceber. E quando você deixa que eles atuem verdadeiramente na sua vida, muda tudo. Muda tudo. Como eu já deixei eles me apoiarem, eles vieram e tomaram, né, tomaram a frente e falaram: "Ô, você esqueceu que a gente está com você? Você está com medo do quê? Né? Isso não é teu. Sai dessa, né? Sai dessa. Vamos lá." E aí eu fui. Né? E aí eu fui. Eu verdadeiramente vesti o meu papel, né? Vesti o que eu deveria vestir ali e fui para dar a aula de degustação e permitir que a coisa acontecesse. E isso acontece o tempo todo com a gente, na nossa vida. Então não adianta você querer viver a sua vida achando que é você que está resolvendo tudo. Você está ali fazendo a tua função. Faça ela bem, mas saiba que você não está sozinho, que você faz 10% mesmo de tudo que você planeja, de tudo que você quer conquistar. A tua parte é 10%. O resto vem do invisível, vem da vida, vem do teu grupo de apoio espiritual, vem porque você está fazendo o que é para você fazer. O teu papel como ser divino encarnado aqui. Como ser divino encarnado aqui, nada falta para você. Como ser divino encarnado aqui, você precisa assumir isso de uma vez por todas. Perceber que todas as faltas que estão acontecendo hoje na sua vida, elas só estão acontecendo porque você acredita nisso. Porque você não está deixando que a vida flua, que as coisas aconteçam para você da forma como elas podem acontecer. Nós temos tudo para nós realizarmos a nossa vida aqui. Tudo. Nós viemos munidos com tudo isso e nós temos um fluxo que passa o tempo todo em nós e através de nós, de abundância, de prosperidade, de fartura, de conhecimento, de tudo o que a gente precisa. Isso só não acontece quando você se coloca na frente e acha que você controla tudo, e acha que você tem que decidir que você está sozinho. Quando você está nessa pegada, quando você entra na sua mente e você fica vivendo nela, e você fica atuando a partir dela, e você fica fazendo as coisas a partir dela, você se desconecta do fluxo. E se a sua vida hoje tem alguma questão que está em falta, né? Olhe para isso de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente. Você não está sentindo a sua vida, você está pensando a sua vida. Você está numa ideia acerca do que é a sua vida. Você não está deixando fluir a energia verdadeira, né, natural da tua vida, que faz com que você esteja aqui. Porque se você parar para pensar friamente sobre a tua vida hoje, o que aconteceu, né, até então na tua vida, todas as coisas pelas quais você passou, todas as situações, boas ou ruins, mas principalmente todos os momentos em que você falou, meu, agora ferrou, agora
não sei mais o que fazer. E você teve solução. Não teve? Não teve solução? Se teve solução, gente, como é que você pode ainda ficar na frente segurando o fluxo, pondo uma pedra gigante na frente do fluxo de água que está vindo, porque você que controla tudo. Você não controla nada, para com isso. Você não controla nada e a sua vida, se a tua vida não está funcionando hoje, é porque você acha que você tem que fazer alguma coisa e você não está permitindo que o fluxo da vida flua através de você. Larga a mão disso daí que você está pensando. Larga. Não vai fazer diferença você ficar segurando. Você está segurando o quê? Está adiantando alguma coisa você segurar? Está te fazendo bem? Você querer controlar tudo? Você está com medo do quê? De perder o controle? Pois então, perca o controle. Deixa acontecer. Você vai ver que não é nada do que a tua mente faz você achar que é. Ai, mas eu vou ficar louca. Não vai. Não vai. É justamente isso que você precisa perceber. Você está com medo, é para lá que você tem que ir. Quantas vezes vou ter que repetir isso para você? E quando eu repito para você, eu estou falando para mim, porque também serve para mim o tempo todo. Você está com medo? É para lá que você tem que ir. Vai, você não está sozinho, tem uma galera com você, deixa eles te ajudarem. Eles estão com você agora. Você não está percebendo? Você acha que eu estou falando sozinho isso para você? Eu estou falando, eu estou sendo intérprete, eu estou sendo locutora do teu grupo de apoio espiritual agora. Você não está sozinho. Faz o que você tem que fazer. Confia. Tá com medo? Vai. Coloca uma fralda e vai. Porque o teu caminho, ele só vai abrir para você ver no momento em que você for. Não antes e não aqui. Entende? Perca o controle. Exatamente isso. Você tem que perder o controle. Porque você não controla nada, isso é uma ilusão. Se você está com medo de perder o controle, você está com medo de fazer o que você tem que fazer. Entende? Você não vai enlouquecer, sabe? A sua vida não vai acabar. Você tem que passar por esse portal. Você precisa passar por esse portal. Só quando você passar, você vai perceber que não é isso, que todo esse medo, toda essa fantasia não existe, é ilusão. E que sim, aí quando você passar por esse portal, você vai ver o poder que você tem. Porque você vai olhar para trás e falar, cara, olha como eu sou foda. Eu passei por isso. E eu estava achando que era alguma coisa do outro mundo e não. Entende? Eu sei que é difícil. Na verdade, entende, não sente? Eu sei que é difícil muitas vezes para você que está numa situação dessa, compreender o que eu estou falando, mas eu não quero que você compreenda. Eu quero que você sinta. Eu quero que você realmente sinta. Eu quero que você permita agora que essa galera que está com você atue. Fala para eles agora, fala agora, em voz alta. Eu deixo vocês me ajudarem. Eu permito que vocês me ajudem. Me mostrem o que eu preciso fazer. Me mostrem o caminho. Mostrem para mim que eu não estou sozinha, que eu não estou sozinho. Fala isso agora. Fala isso. Você não vai perder nada falando isso. E eles estão aí. Eles estão aí. E eles querem desesperadamente que você perceba isso, que você permita, porque isso vai mudar o jogo da tua vida. Porque você vai sair da ilusão da tua mente, das ideias preconcebidas e vai começar a viver de verdade uma vida que é tua, com coisas que você realiza, com coisas que você está fazendo e não são ideias dos outros. É você que está fazendo isso. É criação tua. Porque você é Deus e você veio para criar nessa realidade. Você não veio para viver a história que os outros contam. Você não veio para viver de ideia dos outros. Você veio para viver a sua vida. Você veio para viver o que você veio criar. E para você criar, você vai ter que dar o salto de fé e não tem outro caminho. E o salto de fé é parar de controlar. É parar de achar que você é que faz tudo aqui. Você não faz nada. Você está aqui atuando. E para o teu poder passar, você vai ter que deixar as coisas acontecerem sem que você controle.
E eu tô com uma energia comigo aqui que tá, assim, muito forte. Mas eu tenho que deixar essa energia falar, porque é a chamada. É a chamada. Não queiram que venha a verdade visitar vocês. Porque a visita da verdade dói. Foi o que aconteceu comigo. Vocês não precisam disso. Deixa essa galera atuar, gente. Eles estão aí por vocês. Eu sou a prova viva de que isso funciona e que funcionou. Porque se eu não tivesse deixado eles ajudarem, eu teria. Gente, eu não estaria aqui, eu acho. Se soubessem a história e com detalhes, não era para eu estar aqui. Então eu posso falar e eu sou prova disso. A minha vida mudou, se transformou porque eu larguei a mão. Porque eu parei de ser teimosa e de querer controlar tudo porque eu tinha medo. Eu era a mulher do cagaço, entendeu? Gente, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha medo de existir. Fala sério. Eu posso falar. E é isso. Eu sou a prova viva de que isso funciona. E eu quero que vocês façam isso. Vocês podem fazer. Todo mundo que está aqui hoje pode fazer isso. Se você está ouvindo isso, se você está aqui vendo ao vivo ou vendo essa gravação, você pode fazer isso. Só depende de você. É uma questão de escolha e de permissão. O resto vem. Não queira saber o que vem. Não fica, ai, mas o que vai acontecer? Para, para, relaxa. Relaxa no Deus que você é. Relaxa em Deus. Você é Deus e tá tudo certo. Por mais que agora você não consiga perceber. Deixa Deus agir através de você. Deixa seu Deus te guiar. Confia. Você não está sozinho, nem desamparado. Nunca, nunca você esteve. Não vai estar agora. Não é lógico isso. Entende? Não existe lógica. Como é que você para pensar? Como é que você vem parar nesse lugar aqui, na piada cósmica, onde você não tem conhecimento nenhum da sua real essência, para bater cabeça, né? Você esquece tudo, você vive numa ilusão, aqui tem um monte de situações complicadas. Vocês acham justamente, né, vocês acham que é justo você vir para cá, numa situação dessa, passar por tudo isso sem nenhuma ajuda? Vocês acham realmente que isso ia acontecer? E vocês acham realmente que se não houvesse ajuda, vocês estariam vivos hoje? Fala para mim. Não, 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 porque a gente faz muita burrada, principalmente na nossa adolescência, gente. Eu olho para trás e falo, cara, era para eu ter morrido muitas vezes. E não foi sorte. A gente tem uma galera, ó, sabe? A gente tem uma galera personal trainer que cuida da gente quando a gente é adolescente ou pré-adulto, que a gente só faz burrada. Eu tenho assim, nossa, eu sou campeã de um monte de coisa que eu não. Nossa, eu olho para trás e falo, Jesus amado, como que eu não morri? Né? Como que não aconteceu algo muito horrível comigo? E mesmo se tiver acontecido algo muito horrível com você, ainda assim, você está acompanhado. E aconteceu algo horrível com você porque precisava acontecer para você ser quem você é hoje. Então, sai do drama e olha para tudo isso, olha para tudo que você passou e agradece e reconhece que você não está sozinho, que tudo isso que aconteceu porque você, mesmo sem permitir, estava acompanhado de uma galera que torce por você, que quer que você dê certo e que estavam ali, sabe? Dando um jeito para a coisa não ficar pior para você. E nessa galera tem muita gente envolvida. Tem pessoas que já viveram com você nessa vida. Seu pai, sua mãe, seus amigos que já morreram. Estão nessa galera. Nessa galera tem seres que viveram com vocês em outras existências. Nessa galera tem seres de outras origens, de outras espécies, vamos dizer assim. A gente não tem que entender tudo, a gente só tem que sentir, eles estão aí para vocês. E é isso que vocês precisam saber. Deixa essa galera atuar.
Deixa essa galera atuar. É isso. E eu já falei demais. Já falei demais. Eu acho que eu já falei o suficiente para muito para vocês. Mas eu precisava falar sobre isso, né? Eu estava pensando no tema dessa live ontem, porque eu tive que decidir ontem, e veio muito forte para eu falar sobre isso. Eu sabia que era importante. Provavelmente, já vou avisando spoilers, provavelmente isso será trabalhado hoje na nossa aula de degustação, que só quem está inscrito aqui na aula especial vai poder participar. E começou a cair uma chuva, uma tempestade aqui, gente. Daqui a pouco vai cair realmente a minha internet. Então, deixa eu ser rápida. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. O link está aqui. É só você clicar e se inscrever. Essa aula vai acontecer na quinta-feira. É uma aula gratuita, ela é online. E nessa aula eu vou explicar tudo sobre a conexão interdimensional, sobre esse curso, né? E eu vou abrir as inscrições para a nova turma do curso de conexão. Você, no momento em que você se inscrever, você já vai poder participar da aula de degustação, que vai ter hoje e vai ter outra amanhã. Então, não perde seu tempo, vem. Vem, porque se você está aqui até agora, se você sentiu esse chamado, se você sente que o que eu estou dizendo faz sentido, vem. Vem, porque eu vou te levar pelo caminho das pedras. Eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer isso e eu posso te ajudar, tá bom? É isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Vou deixar vocês fazerem as perguntinhas rapidamente. Estão ouvindo aqui? Tá caindo um raio trovão. Né? Energia, energia, vida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça agora. Vamos lá. Se vocês, eu vi que tem um monte de gente falando que precisava ouvir o que eu estou falando. É porque é o que vocês precisam fazer, tá? É um recadinho básico. Onde tocou em você, é aí que você tem que mexer. A Nina disse que ela conversou com a galera dela hoje, durante o sonho, e era justamente sobre isso que eles estavam falando. É porque deve ser o assunto do momento, né? O assunto do momento da galera deve ser esse, porque as pessoas estão precisando urgentemente entrar em contato com isso. Bom, acho que vocês não têm perguntas, né? Vocês só estão agradecendo. Eu agradeço imensamente a vocês por vocês estarem presentes, né? Aqui, por vocês estarem acompanhando o meu trabalho, né? Porque se não tiver vocês aqui para verem a live, eu vou fazer live para os desencarnados. Vocês sabem disso, né? Que eles também precisam ouvir. Então, agradeço imensamente por vocês estarem aqui, por vocês se permitirem, porque se o que eu estou falando entrou, é porque você se permitiu. Então, parabenize você por me ouvir, entendeu? Porque não é fácil a gente ouvir outra pessoa. Então, se você está se permitindo me ouvir, é porque você já está num outro nível, tá? O Antônio perguntou: existe outro exercício para se conectar com o propósito, além de se conectar? Olha, existem várias formas de você fazer isso, Antônio, mas a principal é você se conectar e se aprofundar na conexão. Porque no momento em que você começa a se conectar com a tua galera, né, com o teu mentor, né, e você se permite aprofundar nessa conexão, o que acontece? Você começa também, junto com isso, tem que ser junto, a trabalhar você. Porque a tua dificuldade de perceber o teu propósito está no fato de que você não está ligado em você de verdade, em quem você é de verdade. Então você precisa primeiro fazer um movimento de olhar para você e descobrir, na real, o quem você é e o que você precisa fazer agora para a tua vida ter mais sentido, tá? Daí, depois disso, tudo vem, porque o teu propósito está ligado com a tua verdade. Não é algo fora, é dentro, né? A Sabine disse que apertaram fortemente a mão dela.
ali onde ela está hoje. É uma galera te dando um puxão de orelha, no caso, um puxão de mão, né, Sabine? Bom, gente, então é isso, tá? Eu agradeço a presença de vocês e fiquem no bem e fiquem com suas galeras, suas equipes de apoio espiritual, permitam que eles atuem na vida de vocês. É para isso que eles estão aí, tá bom? Beijo azul e até. Gratidão imensa pela presença, gente. Até.